Boa tarde a todos. Essa é a nossa 61ª reunião do grupo que vem lendo e comentando o livro há 2000 anos. A gente já está na segunda parte do livro, no capítulo 4, intitulado Tragédias e Esperanças. Na nossa última reunião, a gente viu a morte da Fúlvia, né? Que ela foi assassinada pela própria filha dela, né? A filha deu um veneno para ela, né? E aí depois a gente viu a questão da política romana, que estava numa época lá com o Nero, cheio de conspirações, tudo. Isso vai ser importante, né? O Emmanuel quis que a gente entendesse essa questão da política romana, porque vai ser importante agora, no caso do Emiliano. Tá? Então eu vou começar a leitura. E assim, certa vez, às primeiras horas de uma noite tranquila, quando se recolhia ao lar, contrariamente aos seus hábitos mais antigos, notou que o aposento da esposa estava cheio de vozes animadas e alegres. Observou que Aurélia e Plínio se embriagavam no vinho de seus venenosos prazeres e, olhos traduzindo incoercível, né, aquela coisa que você não consegue você não consegue abafar, né? Incoercível espanto, viu que a esposa o traía no próprio tálamo, no próprio quarto, né, na própria cama, leito conjugal. Emiliano Lúcius sentiu que espinho mais agudo lhe penetrava o coração sensível e generoso, ao verificar por si mesmo aquela realidade cruel. Teve ímpetos de chamar o amante ao campo da honra, para morrer ou eliminar-lhe a vida, mas considerou simultaneamente que Aurélia não merecia tal sacrifício. Então, eu achei interessante essa questão, né, que, né, até recentemente, né, tinha muito essa questão dos duelos, né? Isso pouco tempo atrás, porque no Livro dos Espíritos, que foi escrito em 1857, né, foi publicado em 1857, 160 anos atrás, Kardec ainda coloca isso, né, essa questão. Tem um item lá que fala sobre os duelos, sabe? Então, assim, a gente está aqui 2000 anos atrás, né? E 150 anos atrás ainda tinha essa questão, né? Então isso daí é uma coisa que a gente ficou com essa coisa dessa uma honra, você precisa ir lá e duelar com a pessoa, né? Durante muito tempo. Então, eu achei interessante mencionar, né? E ele, assim, ele julgava, não, a minha esposa que faz isso daí, essa pessoa que faz isso, não merece esse tipo de sacrifício. Algum comentário? Enojado de tudo o que se referia à sua época, e sentindo-se vencido nas desventuras do seu penoso destino, o nobre oficial retirou-se para o antigo gabinete do pretor Sálvio, que era o sogro dele, onde estabelecera a sede de seus trabalhos diurnos, e, tomado de sinistra e dolorosa resolução, abriu o velho armário onde se alinhavam pequenos frascos, retirando um deles, de configuração especial, a fim de satisfazer
os amargos propósitos do seu espírito exausto. Diante da taça de cicuta, né? Cicuta é uma planta altamente venenosa que ela ficou conhecida por conta do Sócrates, né? Que foi condenado a beber cicuta. O cérebro dorido perdera-se por minutos em pungentes, né? Aquilo que machuca, conjecturas, né? Por pensamentos que machucam. Mas estudando intimamente todas as suas possibilidades de ventura, de felicidade, ponderou no auge do desespero que a traição da mulher, as ameaças de proscrição, né, que era ser expulso lá do exército, da parte que ele servia o César, né, de banimento, ou a possibilidade de um ataque nas sombras, era preferível o que ele considerava o consolo derradeiro da morte. Nesse instante, sem que os amigos espirituais pudessem demovê-lo do intento terrível, tal a subitaneidade do gesto desesperado e irrefletido, sorveu o conteúdo, né, bebeu o conteúdo de pequena taça, descansando depois a jovem cabeça sobre os braços, estirado num leito próprio do triclínio, mas adaptado ao seu gabinete antigo, abarrotado de mármores e pergaminhos preciosos. Né? Eu marquei essa parte, né? Porque se a gente vai cometer algum ato impensado, né? Com certeza os nossos amigos do plano espiritual, né, o nosso anjo da guarda, né, aquele espírito que foi designado para ser o nosso conselheiro, né, porque ele não vai fazer as coisas para a gente, ele só vai nos dar conselhos. Né. Ele eventualmente pode chamar outros, né, para nos ajudar a que a gente reflita sobre aquele ato. Né. Ele também não vai fazer com que a gente não impedir aquele ato. Ele vai tentar nos convencer, né, tentar explicar as consequências daquele ato. Né? E às vezes a gente tem que dar um tempo para eles nos ajudarem. Né? E ele aqui pensou, teve atitude, já foi, executou, não deu tempo de nada. Né? Então, eu quis marcar isso daqui para isso, né? Para enfatizar que eles nunca vão impedir, eles vão só tentar nos aconselhar. Né? As atitudes são sempre nossas. Algum comentário? É o livre-arbítrio, né, Paulo? Perfeito. Né? A morte horrível não se fez esperar muito, e no círculo numeroso de suas relações de amizade, enquanto Aurélia representava nova farsa de pesares imaginários, comentava-se o suicídio de Emiliano, não como consequência direta de suas profundas desilusões domésticas, mas como fruto da tirania política do novo imperador, sob cujo reinado tantos crimes foram cometidos diariamente nas sombras. Então, a morte dele ficou mais associada às questões lá políticas, né, do que aos problemas domésticos dele. Sozinha, agora, no seu campo de ação, Aurélia entregou-se livremente aos seus desvarios, amplificando
as suas inclinações nocivas e procurando reter cada vez mais junto de si o homem de suas preferências, objeto de suas desenfreadas, né, que não tem freio, que não tem limite, ambições. Em casa dos Lentulus e dos Severos, a vida continuava a desfiar o rosário das desventuras. Havia mais de 5 anos, em 57, que Saúde de Horas se encontrava definitivamente instalado em Roma, sem haver desistido dos seus desejos e propósito a respeito da esposa do amigo e benfeitor, a respeito da Flávia. Consolidada a sua fortuna no comércio de peles do Oriente, não perdia ele as mínimas oportunidades para evidenciar a excelência de sua situação material, a mulher cobiçada de longos anos. Flávia Lentúlia, porém, fizera da existência um calvário de resignação, comovedora e silenciosa. Quando eu vi essa parte, né, eu lembrei daquele livro Renúncia, né, e que também é do Emmanuel, né, e ele passa já nos anos lá 1700. Acontece uma pandemia, né, no livro, né, ele relata, é interessante a gente vê isso também. E naquele livro, né, é um livro que a gente não lia, não tinha uma recomendação para ler na época que eu fiz os cursos lá no Noel, né, então eu tinha que ler quando eu quisesse, né, não, sem assim, uma orientação para ler o livro. Hoje em dia a gente vai ler esse livro, acho que no 4º ano. Aí eu sempre postergava, porque todo mundo falava assim, é um livro muito triste, né? Aí até um dia que eu já tinha concluído os cursos, eu falei, não, eu preciso ler esse livro. E aí eu fui ler o livro. E eu achei um livro super bonito. Por quê? Porque a Alcione, né, que é a personagem principal, né, em que a vida dela é essa renúncia, né, que é dá o título ao livro, ela não faz aquilo com... Aquilo não é pesado para ela, assim, ela não é custoso, né, ela não faz aquilo falando, nossa, que minha vida é tão ruim. Ela faz aquilo porque ela acha que é o certo, né, porque é aquilo que precisa fazer. Né? Então, a vida dela não é um calvário de resignação. Então, quando eu vi esse calvário de resignação, naturalmente eu lembrei, né? E a gente pode fazer da nossa vida um calvário de resignação. Eu não sei se a gente vai aproveitar todas as lições que aquilo lá podem passar para a gente, né? Ou a gente pode fazer da nossa vida uma renúncia, né? E levar os problemas que acontecem na nossa vida de uma forma mais tranquila, né? Sem colocar tanta pimenta em qualquer atitude dos outros, né? Em colocar tanta carga negativa quando as coisas não acontecem da forma com que a gente gostaria, né? Então, quando eu vi isso daqui, eu lembrei desse caso. Algum comentário? Paulo, Oi. tira uma dúvida para mim. Nesse trecho que a gente fala, né, da Flávia, aqui fala, e você comentou da renúncia, né?
eu não sei, o livro eu ainda não li, não tive essa oportunidade ainda de ler esse livro. Ele é a sequência, não é? Desse há 2000 anos? Não, Ou não. não? O há Ah, dois não, mil não. anos tem É 50, há 50 anos. Eu 50 sempre anos confundo. depois. É, Isso. 50 anos depois, eu sempre confundo. Mas então, no caso da Flávia, não seria como se ela tivesse, é, eu esqueci o termo, mas é como se ela tivesse não tomado, vamos dizer assim, tomado uma atitude, não procurado, fica uma situação como se fosse, entre aspas, bem entre aspas, tá? Confortável, ela não se colocar, vamos dizer assim, diante dos acontecidos, assim. Eu particularmente eu acho que ela recebeu uma educação do público, né? Completamente diferente do que ela teria recebido se a mãe tivesse Ex- educado, Sim, tá certo? sim, com Mas a certeza. mãe a educou, né? Esse é o ponto que eu vou até mencionar lá para frente. Eu já vou falar agora, né? Dá um Eu spoiler. iria dar um spoiler do que eu mesmo iria falar, né? Porque assim, tem uma frase de de um cara, né? Um médico. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, da Paz. Eu fui Uhum, olhar antes disso, né? 1952. Eu não sabia o ano, eu não lembrava o ano. Mas ele uhum, era um médico que achou que a vida dele estava muito sem graça. Ele morava na Alemanha, né? E aí ele uhum. mudou para o Congo, na África, em 1900. A Ah, gente sair hoje do Brasil e para a África deve ser né, um choque assim, né, do que a gente tem aqui. Deve ser uma coisa sim, fantástica, muito, muito radical. Agora, muito. em 1900, você sair da Alemanha e mudar para a África deve ter sido um choque mais radical ainda, né? E ele Uhum. fez isso, e ele fez isso. E ele tem uma frase que para mim eu acho muito bonita, que é o deixa eu pegar aqui certinho para não falar errado. Eu até separei. É, Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros. É a única. Agora eu entendi porque você falou da mãe dela. Então, assim, assim, a gente acha que ela não foi educada por ela, que ela recebeu formalmente a educação do público, né? Mas É, ela foi educada pela Lívia, porque ela viu a mãe, né, com o exemplo da mãe, né, isso a gente vai abordar longamente, né, nas próximas páginas do livro, com o uhum. exemplo da mãe, isso, essa resignação, essa coisa. Então, Só assim, que a única coisa que faltou pra ela foi a fé que a mãe tinha, né? sim, mas isso depois ela arranja, né? Ela É, já não começa, nesse né? momento, né? Porque assim, Sim, você ser uma pessoa, eu acho assim, ter uma resignação sem uma fé, é isso que me dá a entender que parece que ela fala, sabe, eu tenho que permitir isso, eu tenho que ficar assim. Ela não tinha tanto esclarecimento quanto a mãe dela tinha de entender o motivo pelo qual ela passava por isso e por ela ser resiliente, ter essa resignação, entendeu? A filha dá a entender que é o que o pai ensinou, olha, é melhor você ficar quieta, você sabe que seu marido está te traindo, fica quietinha, não arranja problema, sabe? E como se ela tivesse assim, isso vai consumindo ela por dentro, né? Ela não tem essa fé para poder dar essa sustentação para ela. Isso vai consumindo ela por dentro de forma que ela pode, vamos dizer assim, desenvolver algum tipo de doença lá para frente, né? Não sei, isso é o que me passa eu acho da perfeita Flávia. a sua avaliação. Porque por isso que para ela era um calvário de resignação.
Por isso que para ela era tão difícil. Para a Lívia era tranquilo. Né? Era leve para ela, apesar de ser uma coisa triste para ela, ela conseguiu levar numa leveza, né? Que ela tinha essa sustentação, né? E qual que é a grande diferença, né? Essa fé, não, a fé que a nossa vida vai continuar, né? Que ela não vai acabar daqui a 5, 10 anos, daqui a 30 anos, sei lá, né, em algum momento. A gente vai continuar. Isso daqui é só um jeito que a gente está estudando alguma coisa, né? Você falou dos 50 anos depois, que é o livro que seria a sequência desse, né? O Públio vai estar lá, só que aí ele vai estar encarnado como um escravo, né? Mas ele não vai ser o personagem principal do livro, né? Ele é um personagem secundário, terciário, se bobear, né, do livro. Ele só está ali, né? E a personagem principal vai ser a Célia, né? E aí ele quis mostrar, eu acho que com isso, né, que ele estava lá num outro papel, né? E a hora que a gente entende que a gente está nesse papel aqui, que a gente passa por essas coisas que a gente está passando na vida como forma de aprendizado, daqui a pouco a gente vai estar com outro papel, né? E a gente vai passar com outra forma de aprendizado. Aí no livro Renúncia, o Públio estava também lá, aí ele era um padre, né, que ajudou muito a Alcione, né, deu muita força para Alcione, e esse livro já foi lá em 1700, né, 1700 anos depois, né? Então, assim, e aí quando a gente entende que as coisas não acabam depois de amanhã, elas continuam, e que isso só é parte de um aprendizado muito maior do que a gente imagina, a gente fica mais tranquilo. Né? E eu acho que é isso que está faltando para o mundo hoje. Né? Por que as pessoas ligam a televisão e ficam desesperadas com tudo que está acontecendo? Porque elas estão achando que ela pode morrer e acabar daqui a pouco, né? Se ela pegar Covid. E a hora que ela percebe que ela não vai acabar, isso é uma coisa, né? Ninguém quer pegar Covid, morrer, entendeu? Mas se acontecer, entendeu? Não é o fim, né? É só uma fase do aprendizado, só isso. Aí as coisas ficam mais fáceis da gente lidar, a gente não fica tão ansioso, a gente não fica tão nervoso, a gente não fica tão irritado. Fica um pouquinho mais leve, né, as coisas pra gente, assim, né? Com certeza. Mais algum comentário? Então, vou continuar a leitura. A vida pública do marido era, para o seu espírito, um prolongado e doloroso suplício moral. Sobre o assunto, fazia Saul, de vez em quando, referências indiretas, no intuito de chamar-lhe a atenção para o seu afeto. Mas a pobre senhora nele não via outra individualidade, além de um amigo ou irmão. Debalde, inutilmente, o moço judeu testemunhava-lhe admiração pessoal em gestos de extrema gentileza, buscando oferecer-lhe a sua companhia. Mas a verdade é que os apelos da sua alma impetuosa, né, com muita força, né, e apaixonada, não encontravam ressonância no coração daquela mulher que enfeitava com a dor a dignidade do matrimônio. Tocado pelas expressões do seu dinheiro, Araxes animava-lhe as esperanças, sem o deixar esmorecer, né, sem o deixar desanimar nos seus
perigosos instintos. Plínio Severus só vinha ao lar de vez em quando, alegando serviços ou viagens numerosas para justificar a continuidade de sua ausência. Mal se precatava, né, mal cuidava ele de que as despesas, tomava conhecimento, né, de que as despesas astronômicas lhe arruinavam pouco a pouco as possibilidades financeiras, conduzindo igualmente os seus familiares ao esgotamento de todos os recursos. Algumas vezes mantinha colóquios, conversas, afetuosos com a esposa, a quem se sentia preso pelos laços de afeição eterna e profunda. Mas as seduções do mundo eram já muito fortes no seu coração para serem extirpadas, para serem arrancadas. No íntimo, desejava voltar à calma do lar, à vida carinhosa e tranquila. Então eu vejo o Plínio, né, eu lembro do Públio, né, que ficava nessa luta, né, de escutar o coração e escutar a razão, os sentidos, né? O Públio era a luta entre o coração e as emoções, né, e a razão, né? O Plínio é a luta do coração, dos sentimentos e das paixões, né, das sensações do mundo. No íntimo, desejava voltar à calma do lar, à vida carinhosa e tranquila. Mas o vinho, e as mulheres e os ambientes ostentosos eram a permanente obsessão de seu espírito combalido, né, o seu espírito abatido, né, debilitado. Outras vezes, embora amando a esposa ternamente, não lhe perdoava a circunstância da sua superioridade moral, irritando-se contra a própria humildade que ela testemunhava em face dos seus desatinos, e regressava novamente aos braços de Aurélia, como vítima indecisa entre as forças do bem e do mal. A gente lá no Noel, estudando, né, tendo as aulas, né, o pessoal sempre fala, não, a gente tem que ser mais, a gente tem que compreender o outro, tem que mudar as nossas atitudes, né? E aí eu lembro que uma vez eu decidi seguir esses conselhos, né, que eles davam, e uma pessoa que tinha algumas rusgas, né, eu falei, não vou mais ficar brigando, vou deixar. E o que mais me causou, vou deixar, não vou mais nessas brigas, não vou nessas discussões. O que mais me causou assim espanto foi que a hora que eu deixei de brigar com essa pessoa, de discutir, de colocar minha opinião, de colocar, eu passei a afetá-la de uma maneira muito mais grave do que eu fazia antes. A hora que eu falei, não vou fazer isso, né? Essa pessoa começou a ficar muito irritada, mais irritada comigo ainda, né? Porque eu não revidava. E foi uma coisa engraçada, né, que eu lembro. A pessoa até faz tempo que eu não a vejo, né, e assim, é engraçado isso, né? O dia que eu parei de discutir, né, foi eu afetei mais a pessoa, né, porque ela
não sabia como reagir, né? Do que quando a gente discutia, né? E foi engraçado. Então eu queria dividir isso. Eu lembrei desse caso quando eu li essa parte aqui, né? Então às vezes a gente afeta mais a outra pessoa, a pessoa fica mais sensibilizada com a nossa atitude quando a gente simplesmente perdoa, não faz nada, né? Tem uma atitude que não combate, né? Porque ela percebe que a gente está numa posição superior, assim, que ela não tem ainda, né? E eu achei interessante dividir isso com vocês. Algum comentário? No ano 57, a saúde de Calpurnia, abalada ao extremo, obrigara a família a reunir-se em torno do leito da matrona generosa. Pela primeira vez, após o casamento do irmão, né, que tinha acontecido em 46, 11 anos depois, né, voltou Agripa Severus de suas longas aventuras em Massília e em Avênio, né, para junto da sua mãe. As duas cidades hoje seriam na França, né, Marsella e Avignon, para junto de sua mãe enferma e abatida, atendendo-lhe os apelos sentidos e carinhosos. Reencontrar Flávia Lentulha e participar com ela das claridades do ambiente doméstico foi o mesmo que reviver velho vulcão adormecido. A um golpe de vista, compreendeu a situação conjugal de Plínio, procurando substituir-lhe o afeto junto da esposa desvelada e carinhosa. Desejava confessar-lhe todo o seu amor ardente e infeliz, mas guardava no coração sublime respeito fraternal por aquela mulher, que confiava nele como irmão muito amado. Foi assim que, nas alternativas de melhora da velha enferma, Flávia lhe aceitou a companhia para distrair-se em alguns espetáculos da rumorosa cidade da época. Tanto bastou para que Saul envenenasse os acontecimentos, supondo nessas expansões inocentes uma ligação menos digna, que lhe enchia de pavorosos ciúmes o coração violento e irascível, né, que se irrita facilmente. Na primeira oportunidade, insinuou a Plínio Severus todas as suas cavilosas suspeitas. Cavilosas, deixa eu lembrar aqui, as falsas suspeitas, arquitetando com a sua imaginação doentia situações e acontecimentos que jamais se verificaram. O esposo de Flávia era desses homens caprichosos que, organizando um círculo de liberdade ilimitada para si próprio, nada concedem à mulher, nem mesmo no terreno das afeições desinteressadas e puras. Dessa forma, Plínio Severus começou a acatar, né, aceitar as palavras de Saul, concedendo-lhes aos conceitos insensatos um mais largo crédito no seu foro íntimo. Então, vou até organizando um círculo de liberdade infinita para si própria, nada concedendo a sua mulher. Eu vou até marcar essa parte aqui. Achei interessante, né? Porque assim, hoje em dia, isso já não é aceitável,
né? Mas ainda acontece muito nas nossas, na, na- na nossa sociedade atual, né? Naquela época ainda isso era aceitável, né? Mas hoje em dia ainda acontece, infelizmente. Mas a gente já percebe que o Plínio, que a gente criticou tanto, né, ao longo do livro, por suas atitudes, porque ele se deixava levar, né, mas ele já tinha atitudes talvez um pouco mais nobres, né, comparado ao Plínio, né, porque ele, apesar dele não concordar com algumas decisões da esposa, apesar dele ter tomado algumas atitudes que depois ele se arrepende até, ele não ter escutado tanto o coração dele, né? Ele respeitava a esposa dele, ele dava espaço para ela, né? No caso, continuar com a, com a, com a opção, né, da religiosidade dela, né, diferente da dele. Isso daí era uma questão muito complicada na época e ele aceitou. Então, eu acho que ele não era assim já uma coisa tão, né, que ainda precisava de tantos passos, né? Então, a gente começa a perceber que ele tinha algumas virtudes já dentro dele e ele precisava desenvolver outras virtudes. O Plínio ainda está num outro estágio, né? Era isso que eu queria mencionar aqui, que eu pensei agora. Algum comentário? Ele, que deixara a companheira afetuosa ao abandono e que, por largos anos, dava aso, né, dava, nossa, dava oportunidade às mais penosas amarguras domésticas, sentiu-se então ralado de ciúmes acerbos e inconcebíveis, passando a espionar os menores gestos do irmão e a desconfiar dos mais secretos pensamentos da esposa, esperando que a moléstia irremediável da sua mãe tivesse uma solução na morte, que se presumia para breve, a fim de se pronunciar com mais força na reivindicação dos seus direitos conjugais. Entrava o ano de 58 com amarguradas perspectivas para as nossas personagens. Um fato, porém, começava a ferir a atenção de todas as personagens dessa história real e dolorosa. A dedicação de Lívia à sua velha amiga doente era um exemplo raro de amor fraterno, de carinho e bondade indefiníveis. 8 meses a fio, sua figura franzina e silenciosa esteve a postos dia e noite, sem descanso, junto ao leito de Calpurnia, provando-lhe com exemplos a excelência dos seus princípios religiosos. Então aqui que eu ia falar da questão lá dos exemplos, né, do Albert Schweitzer. Que o exemplo é a melhor forma de você influenciar, educar alguém. Não é a melhor, né? É a única. Muitas vezes, a nobre matrona considerou intimamente a superioridade moral daquela doutrina generosa, que estava no mundo para levantar os caídos, confortar os enfermos e os tristes,
disseminando as mais formosas esperanças com os mais desiludidos da sorte, em conforto com os seus velhos deuses, em confronto com os seus velhos deuses que amavam os mais ricos e os que oferecessem os melhores sacrifícios nos templos. E aquele Jesus, humilde e pobre, descalço e crucificado, de que lhe falava Lívia em suas palestras íntimas e carinhosas. Eu marquei essa parte, né, porque você comentou hoje do Gamaliel, Luciana, e uma parte que eu acho lindíssima lá do livro Paulo e Estevão é quando o Gamaliel, né, convidado por Pedro, vai visitar a Casa do Caminho. Sim. E aí ele está lá visitando e ele escuta, né, uma pessoa chamá-lo, aí ele olha e vê que é um velho amigo dele, né, que tinha muitas posses e que infelizmente contraiu a lepra, né, e aí ele foi abandonado pela família e expulso de casa, né, e ele estava no mundo sem ninguém para ajudá-lo, né, e essas pessoas, né, da Casa do Caminho foram lá ampará-lo, né, e aí ele fala assim pro Gamaliel: que religião é essa que a gente incentiva esse tipo de atitude? É uma religião que não está certa, né? É uma postura que não está certa. Né? Esses daqui são diferentes. Né? Isso para mim é fantástico, eu acho linda essa parte, né? E eu entendo perfeitamente que o Gamaliel, que era um dos grandes lá no Sinédrio, né, ficou tocado por isso e se converteu, né? Mesmo que não tenha falado para ninguém. Exatamente isso que eu ia perguntar. Foi a partir desse momento, né, que ele se converteu, né? Por isso que ele se converteu e aí ele abandonou o Sinédrio logo em seguida, Se aposentou, né? Se aposentou e deu espaço pro Saulo, né? Pro Saulo ser indicado para o Sinédrio, né? Porque o Saulo ainda não era lá dos mais importantes e aí ele foi indicado. Ele era, né? o Saulo ele foi pupilo, né, de Gamaliel. Foi ele que ensinou ele tudo. Isso. E aí eu acho essa parte muito bonita. É, muito bonito mesmo. Mais algum comentário? Calpurnia estava plenamente modificada às vésperas da morte. Né? Eu acho isso fantástico, porque quando a gente percebe que tudo que a gente dava valor nesse mundo, né, o dinheiro, a posição social, né, a nossa energia para fazer tudo que a gente quer, né, se vai, né? Quando a gente está às vésperas da morte, a gente já não tem mais nada disso, né? Aí a gente só tem a gente não tem mais tudo aquilo lá, e a gente começa a repensar, né, em alguns dos valores que a gente tinha, né, e aí pensar em ter atitudes diferentes, né, e eu acho que é isso, né, eu marquei porque faz parte da nossa, desse estágio aqui, a gente passar por essas modificações, né? E a gente passa, toda vez que a gente vem para cá, chega uma época, né? A não ser que a gente que a morte do nosso corpo físico seja uma morte violenta e súbita, né? A gente vai passar por esse período que a gente vai refletir sobre os valores da gente, né? Algum comentário?
conveniência contínua da velha, a convivência contínua da velha amiga renovara-lhe todos os pensamentos e crenças mais radicadas. Tratava melhor as escravas que lhe beiravam o leito e pedia a Lívia lhe ensinasse as preces do profeta crucificado em Jerusalém, o que ambas faziam de mãos postas, quando os aposentos da enferma ficavam silenciosos e desertos. Nesses instantes, a viúva de Flamínio Severo sentia que as dores abrandavam, como se bálsamo suave lhe refrescasse os centros íntimos de força. Cessavam as dispneias, os problemas respiratórios dolorosos, e a respiração quase se normalizava, como se profundas energias do plano invisível lhe reanimassem o coração escleroso, um coração mais fibroso e fatigado. Ao espírito de Públio não passavam despercebidos esses sintomas de modificação moral da velha matrona, nem tampouco o nobre procedimento da esposa, que nunca mais repousou desde o instante em que a vira inerme, sem defesas e exausta. Os sofrimentos da vida haviam igualmente modificado a estrutura da sua organização espiritual, e como nunca sentia o senador a necessidade de se reconciliar com a esposa para enfrentar os invernos penosos da velhice que se aproximavam. Então, a gente vai ver, que são 25 anos, logo a seguir a gente vai ver isso. Já passaram 25 anos, desde que ele se separou, da esposa, que ele se afastou da esposa, e aquilo foi modificando os valores que ele tinha intimamente, e aquele gesto, de 8 meses ela dedicada à amiga doente, acelerou esse processo. E aí ainda também, a questão de que ele já estava bem mais velho, com menos forças, com menos perspectivas, e tudo isso acabava colaborando para que ele conseguisse alterar, algum desses valores. Algum comentário? Não só ele. Então, no começo do livro, a gente está em 58, no começo do livro ele tinha um pouco menos de 30 anos, em 31. Então, agora ele tinha uns 55 por aí. 55, 56. Como Lívia, já haviam ultrapassado meio século de existência. E agora que tão bem conhecia a vida e os seus dolorosos mecanismos de aperfeiçoamento, sentia-se apto a perdoar todas as faltas da esposa no pretérito, considerando que os seus 25 anos de martírio conjugal no sacrossanto ambiente doméstico bastavam para redimi-la das faltas que porventura houvesse cometido nas ilusões da mocidade, em terra estranha, conforme supunha em suas falsas observações, filhas ainda da calúnia que lhe destruíra a ventura, a felicidade e a paz de uma existência inteira. Nos primeiros dias ao ano 58, os padecimentos de Calpurnia
foram subitamente agravados, esperando-se a cada momento o penoso desenlace, a morte. Os filhos e os mais íntimos lhe rodeavam o leito, grandemente comovidos, embora reconhecessem a necessidade de repouso para aquele corpo doente e esgotado. Na antevéspera da morte, a veneranda senhora pediu que a deixassem sozinha com o senador por algumas horas, alegando a necessidade de confiar a Públio Lentulus algumas disposições in extremis. Atendida imediatamente, vamos encontrá-los em íntimo colóquio, conversa, como se estivessem juntos pela primeira vez, juntos pela última vez, para a decisão de assuntos importantes e supremos. Públio, ainda em pleno vigor de sua compleição física, tinha os olhos rasos d'água, enquanto a velha matrona o contemplava, deixando transparecer um clarão de viva lucidez nos olhos calmos e profundos. Públio, começou ela gravemente, como se aquelas palavras fossem as suas últimas recomendações. Para os espíritos de nossa formação, não pode existir o receio da morte. E é por este motivo que deliberei falar-te nas minhas horas derradeiras, nas últimas horas. Mas, minha boa amiga, respondeu o senador, franzindo a testa e esforçando-se por dissimular, né, por tentar mostrar o outro lado, né, mostrar uma coisa que era falsa, né, a comoção que lhe ia na alma, lembrando-se de que, nas mesmas circunstâncias, lhe falara Flamínio pela última vez, entre as paredes daquele quarto. Somente os deuses podem decidir de nossos destinos, e só eles conhecem os nossos últimos instantes. Não duvido dessas verdades, acudiu a valorosa Patrícia, mas tenho a certeza de que minhas horas na terra chegaram a termo. E não quero levar para o túmulo o remorso de uma falta que reconheço haver cometido há mais de 10 anos. Então, quando a gente chega nesses momentos, né, a gente fica com isso, né, esse remorso, aquelas coisas que a gente faz e a gente achou que a gente podia ter feito diferente, né, nesses momentos, né, que a gente está antecedendo a morte, eles vão bater na nossa cabeça aqui, a gente vai lembrar deles. Se a gente não lembrar deles nesse momento, né, logo após, quando a gente chegar do lado de lá, a gente vai lembrar deles, né? Então, se a gente acha que a gente tem alguma coisa que a gente fez e que poderia ter feito de uma forma diferente, melhor, né? Jesus falou para a gente, né? Vai lá e reconcilia-te com o seu adversário enquanto estás no caminho, né? O que ele está querendo falar? Depois você vai se arrepender disso. Então, enquanto dá para você reparar isso, vai lá e repara, porque aí você não vai se arrepender disso daí, né? Então, eu acho legal essa parte, eu quis salientar essa questão aí. Sempre dá tempo para a gente tentar ir com menos emoções como essa, né, para o outro lado. Algum comentário? Eu entendo assim, né, que se nós entendemos que não existe, né, a morte é apenas uma transição do biológico para o não biológico, é a consciência que vai, né, é a consciência que nós vamos levar. E não só nessas horas, né,
mas durante a vida, né, fazer um trabalho com ações, atitudes, para que a nossa consciência fique bem, né, com a gente mesmo, para justamente fazer essa transição, porque senão você vai levar exatamente essas dores que ela está sentindo no final, se ela não se reconcilia, né, se ela não extravasa esse remorso, ela leva para o outro lado. Talvez até instintivamente é uma reação. É isso que eu penso. Realmente é isso que nós temos que trabalhar, né? A nossa consciência, acho que todos os dias, né? Eu lembro, você falando aí, eu lembrei de um amigo meu que me ligou, sei lá, uns 5, 7 anos atrás, aí, já faz um tempo. E aí ele queria me pedir um conselho, o que ele fazia, né, numa determinada situação lá. Aí eu falei para ele, olha, você tem que fazer aquilo que você não vai se arrepender depois. Então, o que eu preciso fazer? Eu falei, não sei, cara, isso é com você, cara. Quem tem que avaliar é você, né? Eu sou amigo dele, eu posso brincar com ele do jeito que eu fiz, entendeu? Mas assim, não adianta pedir o que fazer, eu não tinha a menor ideia do que ele tinha que fazer, né? A única coisa que eu falei, olha, você tem que fazer alguma coisa que depois você não se arrependa, né? Porque aí cada um de nós tem o seu limite, tem o que acha certo, né? E a gente tem que fazer isso. Aquilo que a gente não vai se arrepender é nesse limite que a gente pode fazer, né? Tem coisas que a gente sabe que a gente não consegue fazer ainda. A gente não vai se arrepender por não ter feito coisas que a gente ainda não consegue. Mas a gente vai se arrepender de não ter feito coisas que a gente consegue. Então, a gente que sabe, né, qual que é esse nosso limite. Sim, perfeito. É exatamente isso. Tá? Isso é uma coisa de fórum íntimo, né? É a evolução pessoal de cada um que determina o seu limite, né? Mas o principal é isso. Você tem que fazer aquilo que a consciência fique tranquila. Eu acho que pelo menos essa é a frase principal. Faça aquilo que você entende que isso não vai te incomodar, que não vai ficar martelando na consciência, né? Eu acho que é por aí, né? É isso aí, perfeito. Mais comentários? Uma falta? Nunca. Nossa vida, Calpurnia, foi sempre um dos mais raros exemplos. Vossa vida, Calpurnia, foi sempre um dos mais raros exemplos de virtude nessa época de transição e degenerescência, né, quando os costumes estão se degenerando, dos nossos mais belos costumes. Agradeço-te, meu amigo, mas a tua gentileza não me exime, não retira, né, da minha penitência perante o meu espírito, afirmando que há mais de 10 anos errei num julgamento, pedindo-te hoje recebas a minha retificação, talvez tardia, mas ainda há tempo de santificarmos, com o mais justo respeito, uma vida de sacrifícios e abnegações. Publio Lentulus adivinhou que se tratava de sua mulher, e com sua voz embargada, né, emocionada pela comoção e pelas lágrimas, deixou que a velha amiga continuasse, de olhos enxutos, manifestando o mais subido, mais elevado valor moral em face da morte que se aproximava. Refiro-me a Lívia, continuou Calpurnia em tom comovido, a respeito de quem tive a infelicidade de te transmitir
uma suposição errônea e injusta, cortando-lhe a última possibilidade de ventura, de felicidade na terra. Mas a morte renova as nossas concepções da vida, e os que estão prestes a abandonar este mundo possuem uma visão mais clara de todos os problemas da existência. Acho que a gente já comentou bastante aí, né, em outras questões que a gente abordou esse assunto. Alguém tem algum outro comentário para fazer? Hoje, meu amigo, digo-te de alma serena que a tua esposa é imaculada, ela não tem manchas, inocente. O senador sentiu que o pranto lhe brotava espontaneamente dos olhos, mas estava intimamente confortado por saber que a venerável amiga confirmava agora as convicções que o tempo lhe aumentara quanto à nobilíssima companheira de sua existência. Não to digo simplesmente por uma questão de egoísmo pessoal, em penhor de agradecimento pelas supremas dedicações de Lívia para comigo no decurso dessa dolorosa enfermidade, continuou ela valorosamente. Um espírito de nosso estofo, de nossa estirpe, né, do nosso nível, deve estar com a verdade acima de tudo. E esta minha confissão não se verifica tão somente pelas observações de minha fraqueza toda humana. A realidade, todavia, meu amigo, é que, desde aquela noite em que me pediste opinasse sobre a tua esposa e minha desvelada amiga, então aqui eu marquei para a gente voltar lá naquele pedaço. Foi logo que eles chegaram de Jerusalém, né, da Palestina, né, que ele tinha brigado com a esposa, né, lá no ano de 33, isso daqui já foi no ano de 46, se eu não me engano. Foram 13 anos depois que ele já tinha brigado com a esposa, então 12 anos antes, né? Aí ele foi lá conversar com ela, logo após a morte do Flamínio, né? E aí ela foi passar uma temporada na casa dele, né? Por conta da morte do esposo. E aí no mesmo lugar onde ele teve aquela conversa com o Flamínio no começo do livro, né, ele teve essa conversa com a esposa, com a esposa do Flamínio, né, com a amiga, né, e aí ele pedia para ela, né, que estava até marcado em amarelo, que eu tinha marcado daquela vez que a gente leu, desejava que ela, como conselheira de Lívia, lhe dissipasse todas as dúvidas, falasse da inocência da esposa. Então esse foi o pedido que ele fez para ela 12 anos antes. Sinto o espinho de uma dívida cruel no meu coração dilacerado, né, no meu coração machucado. Lívia foi sempre a minha melhor companheira e contribuir para a sua desventura injustificadamente era aos meus olhos uma suprema falta de toda a vida. Por 11 anos orei constantemente, ofereci numerosos sacrifícios nos templos, para que os deuses me inspirassem a verdade sobre o assunto. E, por todo esse tempo, tenho esperado pacientemente a revelação do céu. Só hoje, porém, me foi dado obtê-la, já nos pórticos, né, nas portas do sepulcro. É possível que minha pobre alma, já semi-liberta, esteja participando dos incompreendidos mistérios da vida do além-túmulo, e talvez seja por isso que hoje, pela manhã, vi a figura de Flamínio nesse quarto. Era muito cedo e eu estava só, com as minhas meditações e as minhas preces.
Nesse ínterim, nesse momento, a palavra da enferma tornava-se entrecortada de profundas emoções que a dominavam, enquanto Públio Lentulus chorava, em doloroso silêncio. Sim, prosseguiu Calpurnia durante uma longa pausa. No meio de uma luz difusa e azulada, né, uma luz assim, meio, não muito nítida, né, uma coisa meio esfumaçada, né, uma luz difusa e azulada, vi Flamínio a estender-me os braços carinhosos e compassivos, cheios de compaixão, né. No olhar, observei-lhe a mesma expressão habitual de ternura e na voz, o timbre familiar e inesquecível. Então, ela percebeu que tinha um espírito ali, né, que o espírito era do esposo, e ele se mostrava para ela da mesma forma que ela o conhecia, né? Provavelmente já tinham passado 11, 12 anos da morte dele, e ele já não era mais aquela pessoa, né? Ele já tinha se modificado, né? Mas ele precisava, para ser reconhecido, se mostrar para ela daquela forma, né? E ele se mostra para que ela não tivesse dúvidas disso, né? E os amigos, né, do plano espiritual fazem isso com a gente constantemente, né? Quando eles querem tentar nos mostrar alguma coisa assim mais sério, né? Então eles tomam um cuidado até de preparar a forma com que eles se mostram para nós, né? Uma forma com que a gente consiga perceber que são eles, não ter nenhuma dúvida, né? Então, esse sinal, que seja um sinal completo, né? Acho essa parte muito legal, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Avisou-me que dentro de 2 dias penetrarei os mistérios indevassáveis, né, que não podem ser vistos, da morte. Mas essa revelação do meu fim próximo não me podia surpreender, porque para mim, que há tantos anos vivo no meu exílio de saudades sombras, acrescido das continuadas angústias da enfermidade longa e dolorosa, a certeza da morte constitui supremo consolo, confortada pelas doces promessas da visão, as quais me auguravam, isso daqui eu sempre me confundo, me davam indícios, né, desse brando alívio para breves horas. Aqui é muito legal também. Perguntei ao espírito de Flamínio sobre a dúvida cruel que me dilacerava há tantos anos, né, que me marcava há tantos anos. Bastou que o arguísse mentalmente, para que a radiosa entidade me dissesse em alta voz, né? E a gente não precisa nem falar, né? A gente só pensa, eles já percebem, né? Eu lembro de quando o Públio estava conversando com Jesus, né? Que ele saiu para encontrar Jesus, e aí ele no meio do caminho ele falou, nossa, ele começou a pensar, né? Quando ele estava caminhando para tentar encontrar Jesus, né? Aí ele começou a pensar, nossa, mas eu não falo o aramaico tão bem assim, né? Como é que a gente vai se comunicar? Né? Ele foi pensando nisso, e aí chegou lá, ele pensava nas coisas de Jesus já,
falava para ele. Será que ele falava com voz, né, audível, né? Ou se ele falava e ele só escutava também com a mente dele, né? Não sei, né? E ela, bastou ela falar só mentalmente, né? Só pensar naquilo e ele já começou a responder. Eu acho também fantástico isso. Algum comentário? Meneando, né, que é balançando assim a cabeça como se fosse negativamente, né? Meneando a cabeça num gesto delicado, como a exprimir infinita e dolorosa tristeza. Calpurnia, em má hora duvidaste daquela a quem deverias amar e proteger como filha querida e carinhosa, porque Lívia é uma criatura imaculada e inocente, né? Aqui, logo atrás aqui, ela disse pro Flamínio, né, que a esposa era a tua esposa imaculada e inocente, né? Quem disse essas palavras foi o Flamínio, né? Nesse instante, continua enferma com alguma dificuldade. Tal foi a impressão dolorosa de minha alma, com a surpresa da resposta, que não mais lobriguei, né? Vi com dificuldade a visão carinhosa e consoladora, como se fosse repentinamente chamada às tristes realidades da vida prática. A velha matrona tinha os olhos marejados de lágrimas, enquanto o senador se entregava silenciosamente ao pranto de suas comoções penosas. Longos minutos estiveram ambos assim, na atitude de quem dava curso ao remorso e ao sofrimento. Afinal, foi ainda a valorosa Patrícia quem rompeu o pesado silêncio, tomando as mãos do amigo entre as suas mãos descarnadas e brancas, exclamando: Públio, fala-te o coração de uma velha amiga, com as verdades serenas e tristes da morte. Acreditas piamente, sinceramente, nas minhas dolorosas revelações? O senador fez um esforço para enxugar as lágrimas que lhe caíam copiosamente, abundantemente dos olhos, e movimentando o máximo de energias, replicou firmemente: Sim, acredito. E que faremos agora para reparar nossas faltas ante o coração generoso e justo de tua mulher? Ele deixou transparecer um clarão de ternura nos olhos e, passando as mãos inquietas pela fronte, como se houvera encontrado solução quase feliz, dirigiu-se à doente com uma irradiação de alegria e de tranquilidade no semblante, dizendo confortado: Sabeis da grande festa do Estado que se realizará de hoje a poucos dias, na qual os senadores, com mais de 20 anos de serviço ao Império, serão coroados de mirto e rosas, como os triunfadores? Sim, respondeu a matrona. Tanto que já pedi a meus filhos que, não obstante a minha morte próxima, te acompanhe nessa justa alegria, porque serás um dos agraciados pelas nossas autoridades supremas. Pessoal, acho que eu vou parar por aqui, aí depois a gente, né, eu não queria perder toda aquela emoção lá que era dela contando o sonho, né, essa visão do Flamínio, falando a respeito da Lívia. Tá? Acho que a gente pode parar por aqui, tudo bem?